Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do Professor Kleber Paixão. Você aqui está no meu canal já há um bom tempo, me acompanhando. E hoje eu vou lançar mais um vídeo. Se você gosta do conteúdo desse canal, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você gosta do conteúdo, do que é falado aqui, curte o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, deixe seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. E se você quiser ser membro do canal, você pode ajudar o canal financeiramente. Outra coisa, nós lançamos, na minha parceria com o canal do YouTube, nós criamos CCB. E hoje foi o primeiro lançamento do primeiro vídeo. Gente, dá uma olhada lá, dá uma visualizada no vídeo. Vocês que são aqui do meu canal, dá uma visualizada lá no vídeo, assiste o vídeo, tá muito bom, resumido o que é revelação. Curte o vídeo, se inscreva lá no canal dele, se inscreva no meu canal. E tá muito bom, gente. Vai lá. Vocês vão aprender bastante de forma bem resumida a ideia ali da teologia da revelação. E lá nós vamos lançar alguns vídeos assim, nesse naipe, nessa pegada bem mais leve e tal. Aqui no meu canal tem hora que eu faço algumas coisas mais robustas, porque a ideia desse canal é te colocar no que o mundo acadêmico, o que a teologia acadêmica produz, pensa, reflete e assim por diante. Então, não dá para ser muito resumido, não dá para ficar fazendo vídeo resumido. Porque as pessoas hoje em dia na internet, elas gostam de, olha como é resumido teologia. Então qualquer um pode estudar, qualquer um pode fazer. Não é assim também. Aí empobrece o conhecimento. Quando você empobrece, muitas pessoas acham que qualquer um pode. Igual eu vou dar um exemplo. O Mário Sérgio Cortella é um baita de um filósofo. Mas ele resume tanta filosofia que todo mundo acha que filosofia é fácil. E não é. Não é. Se você pega um livro Crítica da Razão Pura do Kant, é super difícil de ler. Você pega uma obra do Schopenhauer, é super difícil de ler. As obras do Nietzsche, é super difícil de ler. O Ser e o Tempo do Heidegger, super difícil de ler. Ser e o Nada do Sartre, super difícil de ler. Então não existe facilidade na filosofia. Pega a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, muito complicado de ler. Então, assim, até livros como você pensa que é simples, igual as Confissões de Agostinho, não é tão simples de ler. Ele tem todo um contexto, você precisa ler com calma o que ele está direcionando, só as características do tempo dele, do pensamento neoplatônico. Aí você tem que ter uma noção do que é platonismo, neoplatonismo, o neoplatonismo do Próclo, o neoplatonismo de Plotino. Aí você consegue já entender bem a Confissão de Santo Agostinho. O De Trinitate dele também, não é tão simples assim. Então, gente, a- quando a gente facilita muito, as pessoas tendem, principalmente aqui no Brasil, tendem a falar, qualquer um faz. Não precisa ter diploma, não precisa estudar, não precisa nada. E isso é muito ruim, porque empobrece o conhecimento, né? E também não valoriza o profissional. O profissional de teologia, ele tem que ser valorizado, gente. O profissional, deixa eu ajeitar aqui minha câmera. O profissional de teologia, ele tem que ser valorizado. No nosso país existe tanta idolatria à ignorância, tanta idolatria à estupidez, que é muito complicado, tá bom? Então a gente tem que dar valor para o profissional da área. Hoje é a data de Natal, 25 de dezembro, né? Do Natal cristão, né? Porque as pessoas acham que é pagão. Se você quer saber tudo sobre o Natal, tem uma playlist aqui de vídeos do ano passado e de vídeos desse ano. Playlist explicando tudo certinho, bonitinho. Isso vale muito a pena assistir lá e pesquisar. Tá bom? Ah, hoje, ontem, eu peguei um Uber. Engraçado, né? E o Uber super simpático. Ele era de Floripa. E ele tava aqui ele já aproveitou e já ficou trabalhando também. E aí começamos a conversar. Eu sou muito. As pessoas acham que eu sou chato, né? Mas aí eu comecei a trocar ideia com ele, conversar. E eu não sei nada de carro, eu sou um ignorante completo. Eu nunca tive carro na minha vida, então eu vou perguntando tudo sobre o carro. Fui perguntando e ele percebe que ele manjava bem, né? E ele explicou como funciona o carro que ele comprou, as qualidades do carro dele. Ele foi contando certinho, bonitinho. E contou, gente, e foi uma maravilha. E eu aprendi bastante. Eu gosto de aprender, gosto de aprender. Ele falou tudo como funciona o seguro. Gente, muito bom. O carro dele é um carro abençoado. Ele falou que estava na faixa ali de uns 200 mil. Coisa que eu nem sonho em saber que valor que é esse. Então,
O camarada, e muito bom. E aí nós ficamos trocando ideia. Aí do nada, no finalzinho, perto do final da viagem, que nós tava já chegando lá em Suzano, é, nós começamos a conversar, a trocar ideia sobre, é, sobre religião. Começamos a conversar sobre religião, trocar ideia sobre religião. Deixa eu beber a aguinha aqui. Começamos a falar sobre religião, trocar ideia sobre religião. E num determinado momento, eu troquei ideia sobre religião. Ele falou assim, ele entrou no assunto do Natal, eu falei, o Natal não é pagão, comecei a explicar pra ele, falou, eu sou uma pessoa formada na área, sou teólogo, cientista da religião, e ele falou, o que que o mundo acadêmico pensa sobre isso? Eu expliquei, o que eu já falei pra vocês aqui, expliquei pra ele. Aí ele disse assim, que na minha religião, aí eu falei, é mesmo, na sua religião? Qual a sua religião? Ele falou, sou evangélico. Eu falei, mas eu também sou. Aí eu falei, nós começamos a conversar, ele falou, mas na minha igreja que eu frequento, eu falei, qual é a igreja que você frequenta? Aí ele falou, a Congregação Cristã no Brasil. Eu falei, paz Deus, meu irmão, eu também frequento lá. Ele falou, meus pais aqui do Iara, que é perto de casa, eu falei, da minha região, região Brás, é o Iara. Aí começamos a conversar. Aí você percebe, né, irmãos, quando a gente começa a conversar de coisas que muitas das vezes o crente da congregação, ele vive dentro de uma bolha. E ele acha que o que está acontecendo lá de fora, ele não entende o que está acontecendo. Porque ele mesmo disse, eu sou da congregação. Eu falei, eu também sou. Eu falei, a minha religião. Quando ele falou minha religião, eu falei, qual a sua religião? Ele falou, evangélico. Eu falei, eu também sou evangélico. Então você percebe que existe uma bolha que a pessoa não sabe o que acontece para fora da congregação. E ele manjava muito de carro, mas muitas vezes, quando chegou no assunto de religião, e até se ele ver esse vídeo, ele sabe disso, não estou mentindo. Ele falou, me corri se for possível. Eu ia até corrigir, não deu tempo. Nós já estava chegando na viagem. Aí ele começou a falar do Papai Noel, que era não sei o que lá da Idade Média. Ele deve ter visto isso em algum lugar da internet. Eu falei, não tem nada a ver isso. Aí quando eu já estava desenvolvendo uma linha de raciocínio, ajudando ele, aí a viagem acabou. Que pena, eu poderia ter conversado mais com ele. Aí ele falou que ia me ver no meu canal, que ele ia seguir aqui o canal. Eu acho que o terceiro Uber, que eu pego o Uber comigo, falou que vai seguir eu no canal. Olha que interessante. E hoje, na volta agora, voltando de Suzano para São Paulo, e os Uber tão caros, gente, cento e pouco para ir, cento e pouco para voltar. Foi uma facada, mas Deus é bom e a gente vai sobrevivendo. Quando eu estava voltando para São Paulo, papo vai, papo vem, conversando sobre um monte de coisa, como que em São Paulo tá muito perigoso viver, questão de emprego, aí tava falando de política, começou. Aí do nada entrou no assunto de religião. Aí daqui a pouco ele falou assim, eu sou da Assembleia de Deus. Aí eu falei, que bom. Aí comecei a trocar ideia falando sobre a Assembleia de Deus, tal, tal. E ele, muito educado, muito simpático. Ele falou que vai ver o canal, eu acho que ele vai ver esse vídeo aqui. Pensa numa pessoa simpática, um assembleano top, gente, top. Muito educado, muito cristão, muito amoroso, muita gente boa, muita gente boa. Então você percebe que tem bons cristãos nesse mundo. O irmão de ontem também, super gente boa. Então tem cristão, gente, tem crente, gente boa, né? Pra fora da rede social, gente, tem gente sã da cabeça, tá bom? E eles são demais, são top. E aí começamos a conversar e falou que vai seguir o canal. E começamos a falar. E falou: eu tenho vários parentes meus da congregação. E ele começou a trocar ideia. Foi muito bom o papo. Então, gente, eu queria só compartilhar isso com vocês. Que para fora da internet tem gente com sanidade mental. Tem pessoas normais para fora da internet. O conselho que eu sempre dou, gente, vai pro chão de igreja, congregue, vai pra igreja, cultue. Terça-feira agora eu congreguei um culto aqui perto de casa. É um culto do Santa Maria que esteve dentro do templo Parque Manoel, porque ela não tem igreja, não tem templo. Então foi no templo do Parque Manuel Luiza. O culto foi abençoado, foi aquele irmão de Lorena, esqueci o nome dele, um ancião, busca dos dons, muito bom, Pentecoste, lá em cima. E foi muito bom, glória a Deus, foi muito bom. Revi vários amigos da minha mocidade, e revendo, se abraçando. Ô, Clebão, você tá aqui e tal. Foi muito bom, foi um momento de rever bons amigos. O que eu quero dizer com isso? Vai pro chão de igreja. Tá, às vezes a internet deixa você doente. Muita gente xingando, muita gente falando besteira e deixa você doente.
Porque a internet muitas das vezes quer te convencer de coisas que não existem, tá? Ah, o que eu tô percebendo, assim, eu até participei de uma live esses dias, eu percebo que as pessoas fazem a mínima ideia do que é sincretismo religioso. E tá falando isso à torta direita, mas não sabe o que é sincretismo religioso. Não sabe. Hoje eu vou dar uma aula técnica, acadêmica, mas você vai aprender o que é sincretismo religioso. O que é apropriação, o que é ressignificação. Pra você não sair falando besteira, para as pessoas não ficar tirando barato de você, zombando de você. Eu já vi uns 3 vídeos no TikTok das pessoas tirando barato da igreja. Mas assim, tirando barato da congregação por ignorância nossa. Ignorância nossa. Então, como esse canal aqui é para ajudar o povo, tirar você da ignorância. Eu vi uma irmã no Instagram, ela me segue lá no Instagram, uma irmã falou assim: gente, Deus abençoe esse irmão com mente aberta, ele me esclareceu. Agora eu entendo o que que é o Natal. Então a mente dela se abriu, ela entendeu, né? Ela entendeu que não é paganismo, essas bobeiras, essas baboseiras de internet. Então, isso que é importante pra gente. Isso que é importante pra gente. O cabelo tá caindo, gente, porque eu não pentei cabelo, tá? Eu tomei um banho e já vim pro computador. É, O que que acontece? Ela entendeu, ela até postou, eu até peguei o print do que ela postou lá, eu postei no meu Instagram. Olha a simplicidade da pessoa. A pessoa tá grata que ela teve conhecimento, ela teve acesso à mudança de coração. Isso é importante. Então, gente, esse canal, o intuito do canal é esse, é te ajudar a você não ficar no marasmo da ignorância, na idolatria da ignorância, promovendo ignorância. Então, você, meu irmão, que é frequentador da Congregação Cristã do Brasil, aprenda. As pessoas estão falando assim, exigem de mim muita humildade. Não, Kleber tem que ser mais humilde. Eu vi uma pessoa que postou no WhatsApp, não, postou no meu comentário, ela falou assim: ah, você não é humilde. A pessoa me xingou, não é humilde, falou um monte de coisa, mas falou: mas eu gosto de você. Me xingou de tudo quanto é nome, mas não, eu gosto de você. E, e espero que um dia você tenha mais humildade. Ou seja, as pessoas exigem humildade de mim, mas eu a vontade de escrever no comentário, porque eu não gosto de ficar brigando em comentário. Uma vontade, beleza. Você teve a humildade de assistir o vídeo e entender a aula? Você teve essa humildade de falar: ó, agora eu assisti e entendi? Provavelmente assistiu 2 minutinhos do vídeo e vazou. E aí deixou o comentário de ódio dele lá, xingando, me xingando. Né? Então, assim, tem humildade, assiste o vídeo inteiro. Assiste o vídeo inteiro e aprenda e fala: agora eu tenho humildade para dizer que eu aprendi. Então as pessoas exigem muito do teólogo. O teólogo tem que ser humilde. Ele não pode ser soberbo, porque ele fica dando carteirada. Ele fica falando dos currículos dele, fica falando dos diplomas dele. É carteirada, é carteirada. Exige muito de mim humilde. Mas as pessoas não têm humildade de assistir o vídeo inteiro. Eu desafio você a ter humildade de assistir o vídeo inteiro. E não seja mentiroso. Falar no comentário: não, assisti o vídeo inteiro e eu odiei você. Não, então assiste o vídeo inteiro. Porque eu vou te dar informações técnicas, você vai aprender os termos e você não vai sair falando besteira aí na internet. Tá bom? Me pediram, eu vou fazer ainda essa semana um vídeo sobre a questão do batismo. Vou fazer. Tem muita gente falando batismo salva. É tudo baboseira de internet, gente doida na internet. Mas eu vou fazer um vídeo aqui. Tá bom? Uma aula completa sobre esse assunto. Dito isso, meus irmãos, perdoa aí a enrolação, a churumela, como dizia meu pai, e vamos para a aula de hoje. Nós vamos falar sobre sincretismo, vamos falar sobre apropriação e ressignificação na religião. E aí inclui cristianismo também, tá bom? Cristianismo é uma religião, no sentido macro da coisa, ele é uma religião. Lógico que entendemos que o cristianismo é a manifestação da vinda de Deus até nós. Nesse sentido teológico, ok, ele é singular e ele é diferente das outras religiões. Mas no sentido social, antropológico e tudo mais, ele é uma religião, gente, tá bom? Então não esqueça disso. Então nós vamos ver distinções conceituais e aplicações às festas cristãs. Uma análise acadêmica crítica no campo das ciências da religião, que é a minha área, sou mestre nessa área. Vamos lá. Apesar que agora pegou-se a mania de falar mal de mestres e doutores, até no púlpito, eu uso até o púlpito. Cuidado com os mestres e doutores. É umas baboseiras, gente, que não sei de onde que as pessoas tiram isso. As pessoas falam mal de teologia de tudo quanto é canto.
Mas eu fico impressionado que falar mal de maçom, de gente que tem família dupla, né? Tem dupla família. Ninguém fala. Ninguém fala. Sabem dos casos, sabem de lá. O camarada tem 2 famílias, 3 famílias, sabe dos casos, sabe de tudo, mas ninguém fala. E quando é uma pessoa muito famosa, encobre. Se fosse pobre, ia expor o pecado de todo mundo. Agora, se for rico, se for de gente importante, encobre. Essas coisas que eu fico triste. Aí é muito fácil subir em cima do público, ficar falando mal de teologia, fica falando mal do teólogo. Ah, porque ele é mestre, porque ele é doutor, tá cheio de doutores por aí. Então, sabe, essas ofensas baratas não condiz, gente. E isso mancha a imagem da congregação. Eu fico impressionado com isso. E as pessoas vão ficando cada vez mais de idade e não tem essa noção do quanto que ela expõe a igreja. E quem paga o pato é quem tá no dia a dia da vida aí. Porque isso vai criando ódio. Quando você fala, você é da coroação, as pessoas já nos odeiam. As pessoas que estão de fora. Aí quando a pessoa fala, e você, Cláudio, você é o quê? É da coroação? Sim. Mas você é teólogo? Ah, eu odeio teólogo. Eu odeio teólogo, eu odeio. Porque o teólogo é do inimigo, porque a teologia é do diabo. E eu odeio teólogo. Cresce aquele olhar de ódio. Por quê? Porque foi ensinado em cima do púlpito que teologia é do inimigo. Esses dias, irmão, teve um culto aqui perto, numa região, que falou que a teologia é um espírito. Olha o nível lá, porque eles lá de Ferraz falaram que teologia é um espírito. Olha que ignorância. E teve um culto aqui perto que a pessoa falou assim que estava expulsando o demônio da teologia da igreja. Olha que maluquice, gente. Olha que loucura. Não sei se essas pregações chegam na internet. Olha a vergonha. Isso tem que ser falado em ensinamento no ministério, tem que falar no ministério. Gente, vamos tomar cuidado com o que falamos sobre religião, sobre conhecimento teológico em cima do púlpito. Tem que ser repreendido isso. Mas as pessoas não, ficam incentivando o ódio. E aí os irmãos de ministério, na ignorância, ficam divulgando isso na internet, divulgando isso nos púlpitos. Aí quem paga o pato, qualquer dia desse, tem um louco maluco querendo me bater na rua. Ah, o cara é teólogo, é do inimigo, vamos bater nele. Porque isso se chama discurso de ódio. E isso é crime, discurso de ódio. Então tem que parar com esse discurso de ódio em cima do púlpito. Tem que repreender isso em nome do Senhor Jesus, porque isso não é o Espírito Santo. Você não pode falar que a pessoa está tomada pelo Espírito Santo falando mal de teologia em cima do púlpito. Não é o Espírito Santo. Então é isso que é bom a gente deixar no começo dessa aula muito bem claro. Tá bom? Bora lá? Então nós vamos falar fundamentos metodológicos. No campo da ciência e religião, termos como sincretismo, apropriação e ressignificação são frequentemente utilizados de modo impreciso. Esse dia eu participei de uma live, eu falando, ó, isso aqui é apropriação, isso é ressignificação, tava dando. E as pessoas falando, não, isso é sincretismo religioso. Para mim, eu detesto quando a pessoa fala, para mim. Não é uma questão de minha opinião, não é mera opinião. É o que o conceito quer dizer em si. Negar isso é ir contra a própria realidade do conceito. Por isso que chama o povo da coroação de gnome, porque a gente fala, não, pra mim, isso é sincretismo religioso. Beleza, o que é sincretismo religioso? A pessoa não sabe definir. A pessoa não sabe definir. É isso que é complicado, gente. Então, é falado muito na internet de modo impreciso. As pessoas não sabem a mínima ideia, a diferença desses termos. E hoje, a aula de hoje é para esclarecer a tua mente, para você não cometer mais gafe na internet. Já começa por aí. Então, o modo impreciso, tanto no debate acadêmico, tem muita gente no mundo acadêmico que fala besteira também, tá? Você vê ateu, isso é sincretismo religioso. Eu já vejo ateu tentando atacar o Natal. Ah, o Natal é sincretismo religioso. Foi criado por Constantino. Isso é bobeira, gente. Que Constantino? As pessoas falam muita besteira na internet. Não sabem nada do que a história diz, não lê nenhuma obra de história. Foi criado por Constantino. É difícil. Até no mundo acadêmico, a gente lida com esse tipo de fala. Então, tanto no debate acadêmico como no discurso popular, ou seja, no mundo popular, tal imprecisão gera erros históricos, reducionismos teológicos e acusações ideológicas indevidas, especialmente quando aplicado ao cristianismo histórico e às suas festas litúrgicas. Porque a possibilidade de a pessoa querer atacar o cristianismo com essas imprecisões é muito grande. As pessoas confundem calendário romano, que é o nosso calendário normal, que é o calendário romano, com o calendário litúrgico. Eu tava numa live esse dia, o camarada lá, era um tal de Tiago, arroba algum número doido lá. E a pessoa tava totalmente endemoniada, possuída, me xingando, falando, me ofendendo, falando um monte de besteira.
E ele falando um monte de besteira lá, falando que foi Constantino, uma loucura total. E ele fala, não, isso aí é calendário romano. E ele não sabe definir o que é um calendário romano e o que é um calendário litúrgico. Ele não sabe o que é um calendário litúrgico. Então ele fica falando besteira na live. Então, assim, essas coisas que acontecem na internet que entristecem o nosso coração. Então nós vamos definir o que é sincretismo. Estabelecer uma definição técnica e histórica do sincretismo religioso. Explicar o que é uma apropriação. Delimitar o conceito de apropriação religiosa e cultural. Precisa entender essa distinção das religiosa e cultural. Delimitar ressignificação. O que é ressignificação? Que tanto o professor Kleber Paixão fala. O que é isso? Compreender o processo de ressignificação religiosa. Aplicar criticamente, analisar as festas cristãs do Natal e da Páscoa, distinguindo de fatos de mitos. O que é um fato e o que é um mito dentro das festas cristãs. Porque são as duas festas cristãs que mais são atacadas hoje na internet por ateus, agnósticos, gente psicopata, gente doida, gente esquizofrênica. Porque a internet, infelizmente, foi dada a voz pro idiota na internet. Qualquer um fala qualquer coisa, vai dizendo qualquer coisa e tá tudo certo. Porque nós estamos um país democrático, quem tem boca fala o que quer, as pessoas vão. E quem tem dedo escreve o que quer e vai falando. Tem prova do que fala? Não tem, mas fala. Entendeu? Então nós vivemos essa situação na internet, infelizmente. Mas depois dessa aula eu creio que você não vai cair mais nessa falácia, nessas falácias da internet. Pois bem, vamos lá. O que é sincretismo religioso? Vamos por partes. Definição técnica do que é sincretismo religioso. No campo acadêmico, sincretismo religioso é o processo pela qual elementos doutrinários, rituais, simbólicos de tradições religiosas distintas são combinados de maneira estrutural, resultando em uma nova configuração religiosa híbrida. O que eu falei esse dia numa live. Você pega elementos de uma religião e mistura com outros elementos de outra religião. E aí se torna uma religião híbrida, é mistura, é misturado. O sincretismo traz essa ideia de mistura religiosa. Entendeu? Há uma fusão de sistemas religiosos, de ritos, de mitos, de narrativas, e tá tudo ali. Tudo uma configuração só. Então se torna uma religião híbrida. Há uma fusão de sistemas religiosos incompatíveis. O diz Mircea Eliade, grande pesquisador de religião. Ele diz, abre aspas, há fusão de sistemas religiosos incompatíveis, produzindo uma nova síntese simbólica teológica. Exemplo que eu sempre dou. Você pega alguns ramos de religiões de matriz africana que faz uma simbiose com características do catolicismo popular. Por que eu digo catolicismo popular? Porque muitas das vezes o catolicismo popular não é o que é definido nos documentos oficiais do catolicismo romano, que é o dogma, as definições teológicas, e muitas das vezes não está lá no escopo da crendice popular. Mas aí você pega uma religião, mistura com a crendice popular católica, e aí você tem uma religião híbrida. Por isso que em alguns locais do país tem a missa e logo em sequência entra pessoas de matriz africana, de religião de matriz africana, e faz o seu rito também. Mas calma aí, é católico ou é de religião? É os dois. No fundo, acaba sendo os dois. Lógico que o catolicismo não aprova isso dentro dos seus dogmas, dentro dos seus ensinamentos, dos seus documentos oficiais. Mas na crendice popular existe esse sincretismo religioso. O Rudolf Bultmann, que é um grande teólogo do século XX, estudioso de mitos e tudo mais, ele vai dizer: a incorporação de conteúdos religiosos estranhos que modificam o núcleo interpretativo da fé original. Tinha uma fé original, aí você inclui uma outra religião, faz essa mistura, aí você modifica o conteúdo interpretativo da fé original. Ou seja, do jeito que aquela religião pensava de forma original, já não é mais a mesma coisa. Houve uma mudança na mentalidade, na cosmovisão, no jeito de olhar a realidade. Então, existe um critério central do sincretismo. O ponto decisivo não é semelhanças externas. Não olhe para questões de semelhanças externas, que você não vai achar. Mas
é a alteração do núcleo teológico. A questão dogmática. Entendeu? É nesse sentido, a alteração do núcleo do pensamento teológico. A mensagem teológica é mudada. Porque você tem uma religião com uma mensagem teológica, você tem outra religião com uma mensagem teológica, e tem essa fusão. Ó, você tem a fusão. Essa fusão, esse encontro híbrido, nasce um outro parecer teológico, uma outra mentalidade teológica. Já não é mais o parecer teológico dessa religião, e já não é mais o parecer teológico dessa religião. Como fez a fusão, já é um outro, já é um terceiro. É nesse sentido. Redefinição conceitual. Um conceito teológico central é redefinido em sua essência. Ou seja, o conceito teológico central de uma religião é redefinido na sua essência, foi mudado. Aí você tem uma ambiguidade ritual. Uma prática cultual passa a ter dupla ou ambígua referência religiosa. Porque aí você vai estar olhando para o rito, tem hora que o rito está apontando para aquela religião A, e depois, dependendo do que é manifestado ali, aquele rito está apontando para a religião B. Por quê? A religião A e a religião B, eles fizeram esse encontro híbrido, essa mistura, esse sincretismo, e aí tem essa questão. Aí tem a incoerência identitária. A identidade da fé se torna teologicamente incoerente. Por quê? Porque, eu digo, eu sou uma religião que tem uma mensagem teológica A. Aí quando eu misturo com a outra religião, com a teologia da outra religião, já não é mais a mesma coisa. Não adianta eu dizer, não, a minha mensagem teológica é essa. Mas já não é. Porque o seu pensamento teológico A fez uma fusão com o pensamento teológico B, já não é. O B não vai dizer que vai dizer que é B, o A vai dizer que é A, mas no fundo é um C. É um outro pensamento, é um terceiro pensamento. Então não adianta, porque aí fica teologicamente incoerente. Você diz que você é uma coisa, mas no fundo, como houve uma mistura, você já está dizendo, você está professando uma outra fé, uma outra crença. É nesse sentido, tá bom? Pois bem, exemplo histórico de sincretismo, o gnosticismo cristão. No século II e século III, o gnosticismo representa um autêntico caso de sincretismo. Ao misturar cristologia bíblica com cosmologias platônicas e mitos orientais, o núcleo teológico foi substancialmente alterado, criando uma nova síntese religiosa. Os gnósticos diziam que eram cristãos, porque a seita gnóstica ela nasce dentro do seio judaico-cristão. E eles diziam que eram cristãos, mas eles falavam de um outro Jesus. Porque vamos supor, na mentalidade gnóstica, Jesus era um fantasma, ele não veio em carne. Por isso que João combate e diz, aquele que diz que Jesus não veio em carne, ele não é um dos nossos. Só é crente, só é de Deus quem diz que Jesus vem em carne. Por que João está falando isso? Porque os gnósticos diziam que Jesus não veio em carne, que ele veio aparência, ele veio aparentando vir em carne, mas ele não veio em carne literalmente. Não houve uma encarnação. Ele era tipo um fantasma. Você tá entendendo? Então, no fundo, mistura. Houve uma mistura de um Cristo que você encontra na Bíblia com outro Cristo professado a partir de uma cosmologia, de um pensamento cosmogônico do platonismo, do pensamento platônico, do pensamento neoplatônico, de Próclo, de Plotino e assim por diante. E com pitadas de mitos orientais, né? Essa tendência de bem e mal, que você vai encontrar na religião zoroastra, né? Zoroastrismo, tá bom? Pois bem, bora lá. E aí nós temos o quê? A apropriação religiosa e cultural. Vamos lá dar uma definição? A apropriação religiosa ou cultural refere-se ao uso, incorporação ou adaptação de elementos simbólicos, rituais ou estéticos de um grupo por outro, sem necessariamente assumir o seu significado original. Aí já é diferente. A apropriação cultural é quando você pega um rito, um mito, uma narrativa, um símbolo de uma religião, você pega, só que você não assume o significado do que ele quer dizer ali. Porque aquela religião entende aquele símbolo de um jeito. Quando você pega esse símbolo e passa para a sua religião, você não necessariamente você fala a mesma coisa que aquela
outra religião professava. Você dá um novo significado para o símbolo. Você dá uma nova mensagem para o símbolo. Isso é uma apropriação. No campo da antropologia da religião, segundo estudiosos como Clifford Gentz e Talal Assad, a apropriação apresenta características específicas. E essas características específicas nós vamos mensurar aqui agora. Ela não implica uma fusão como um sincretismo. Não há fusão doutrinária entre sistemas religiosos. Você pega o símbolo da outra religião, pega para você, mas você não funde religião com religião. Não tem uma continuidade, não pressupõe uma continuidade teológica com a origem. Ou seja, você não vai continuar professando aquilo que aquele símbolo dizia lá naquela religião. Você vai dar um outro parecer sobre aquele símbolo. E tem um uso instrumental. Pode ser estratégica, pedagógica ou cultural. Por que isso? Por que isso? Porque dependendo da situação, você faz isso, você pega aquele símbolo pensando numa questão pedagógica, educativa. Isso acontece muito em religiões comparadas, né? Porque você está querendo mostrar que alguns símbolos que a outra religião tem, você pode dar uma nova leitura sobre ele, ou um novo parecer sobre aquele símbolo ou aquele rito. A apropriação não é sincretismo. A apropriação torna sincretismo somente quando? Qual a diferença dos dois? Quando que uma apropriação se torna um sincretismo? Vamos lá? Em primeiro lugar, significado ativo. O significado original permanece teologicamente ativo. Eu peguei o símbolo, trouxe para a minha religião, e o significado desse símbolo que tinha naquela religião que eu peguei, eu continuo mesmo. Eu continuo mesmo a mesma narrativa, dando o mesmo significado. Vamos supor que esse óculos aqui, para uma religião B, significa o olhar dos deuses a partir dele. Você vai enxergar os deuses a partir dele. Um exemplo bobo. Aí eu, como a outra religião, eu pego esse óculos como um símbolo religioso da outra religião, só que eu continuo o mesmo significado. Eu digo para minha religião, ó, isso aqui você vai olhar os deuses a partir desse óculos. Mudou a ideia? A ideia mudou? Não. Você continua a mesma coisa. Você não houve uma mudança. O que é a mudança? Ó, gente, na outra religião, esse óculos significava enxergar os deuses a partir dele. Mas para nós, não. É simplesmente um jeito de olhar a realidade. Eu dei um outro parecer. Eu mudei já. É nesse sentido. Olha aí que interessante. Segundo lugar, a apropriação se torna sincretismo somente quando o novo sistema não redefine completamente o símbolo. Ele não dá outra definição completa. Ele ainda continua com algumas características do símbolo antigo. A narrativa antiga ainda continua a partir de uma nova narrativa. Então, houve um sincretismo. Em terceiro lugar, a ambiguidade. A ambiguidade de pertencimento religioso. Porque tem hora que, como eu peguei o símbolo da outra religião e trouxe para mim, continua ambíguo, porque esse símbolo pertence à minha religião ou pertence à religião da qual eu peguei? Você tá entendendo? É nesse sentido. Então fica ambíguo, não dá para saber. Pertence à religião A ou pertence à religião B? Porque eu peguei da religião B o símbolo, mas eu continuei com a mesma narrativa. Aí você fica pensando, calma aí, se a narrativa ainda continua parecendo a mesma coisa, pertence a A ou pertence a B? Tem gente que faz isso com a questão do Natal. Não, foi paganismo. Mas ok, continua a mesma narrativa pagando o 25 de dezembro, é a mesma narrativa. E todo mundo reconhece que não é a mesma narrativa. Então não é sincretismo religioso. E também não é apropriação, porque eu vou falar daqui a pouco isso. Não é apropriação. Entendeu? Porque eu não peguei um símbolo pagão e falo, ó, a partir de agora eu vou falar o que ele é. Não é nesse sentido. Porque ressignificação é um outro jeito de pensar. Vamos chegar daqui a pouco a isso. Caso contrário, trata-se apenas de uso cultural e instrumental, não de sincretismo propriamente dito. Se não houve essas três características que eu acabei de falar, o significado ativo continua a mesma coisa, não houve uma redefinição do rito, do símbolo, e também não houve ambiguidade, é apenas apropriação. Eu peguei o símbolo da outra religião e trouxe para mim, e me apropriei dele. Por que eu me apropriei dele?
foi uma mudança cultural, porque eu entendi que é bom para mim. O símbolo daquela antiga religião era bom para mim. É igual o casamento. É uma apropriação cultural e instrumental. A ideia de aliança é pagã no casamento. A ideia de casar dentro do templo é pagã. Mas eu como ocidente, eu achei por bem pegar, eu me apropriei desses eventos e trouxe para mim. Eu trouxe para mim. Não permaneceu a mesma ideia pagã, eu mudei totalmente. Eu redefini, entendeu? Então não implica fusão, não há uma continuidade e o uso da apropriação é instrumental. Eu estou dando um outro parecer para ele porque eu quero usar ele para outra coisa. Por isso que é uma ideia instrumental. Entendeu? Olha aí que interessante. E aí agora o terceiro que eu sempre falo aqui, deixa eu beber aguinha gelada. Aguinha gelada, porque tá um calor terrível. E para quem é hipertenso, no meu caso, a gente passa muito mal. Gente. Ontem, hoje, fui pra casa da minha cunhada, a gente passa muito mal. E para quem é hipertenso e tá na obesidade, você sabe, gente, eu tô muito acima do peso, a gente passa muito mal. É horrível, é horrível. Então, espero que vocês entendam isso, tá bom? Então sempre tem que estar sempre bebendo água e se hidratando. Então vamos lá, definição, vamos falar sobre ressignificação religiosa e definição técnica do termo. Não foi o Kleber que inventou, não foi o Ciclano, Beltrano, o que o mundo acadêmico pensa do termo, como ele é utilizado. Ressignificação é o processo pelo qual um símbolo, um tempo religioso, tempo religioso, um espaço religioso ou uma prática religiosa é deslocado de seu significado original e reinterpretado integralmente dentro de uma nova cosmovisão teológica. Vamos falar em outras palavras. O tempo, a data, o símbolo, a narrativa, o rito da outra religião, a tua fé, a tua cosmovisão adentra aquilo, ressignifica, muda drasticamente a cosmovisão teológica daquele rito, daquele tempo, daquele período, daquele momento, daquela narrativa. Você dá um novo dá um novo significado. Por isso que é re. Prefixo re traz a ideia de não só de repetição, mas de mudança drástica. Então, é isso, é ressignificar, dar um novo significado para aquilo, para aquele símbolo, para aquela narrativa. Você dá totalmente tal ponto que não existe mais aquele significado antigo. Você mudou, você não é mais um símbolo pagão ou de outra religião. É símbolo seu, é símbolo cristão. Você deu um novo significado para ele. O Paul Ricoeur é um grande filósofo da linguagem, filósofo aí que pensa a questão simbólica. Ele diz que a ressignificação é um ato hermenêutico, ou seja, um ato de interpretação. É um ato hermenêutico pela qual um símbolo é reempregado, ou seja, tem um novo, ele é reutilizado com um novo horizonte de sentido. É um novo horizonte de sentido. É um sentido diferente daquele que a antiga religião usava. Vocês estão entendendo? É nesse sentido que é ressignificado, gente. Você não pode ficar falando que tudo para você é sincretismo. Por quê? Porque a palavra sincretismo religioso banalizou-se na internet. Então tudo que você vê é sincretismo religioso. Sincretismo, e as pessoas não sabem o que é. Tá bom? Então a ressignificação opera através de 3 movimentos fundamentais. Então como que ela opera? Como que eu ressignifico? 3 questões fundamentais. Primeira, subordinação à revelação. Exemplo no cristianismo. O símbolo é subordinado completamente à revelação divina. Porque eu tenho um significado ali, mas eu faço uma subordinação do símbolo ao que Deus se revelou, à divindade que se revelou, que se autocomunicou. Não é a revelação que é subordinada ao símbolo. O símbolo, ele é reinterpretado, dá-se um novo horizonte de sentido, porque eu coloquei ele
de joelho, diante da revelação. Você está entendendo? Ele ficou de joelho, ficou subordinado à revelação. A revelação que olha para o símbolo, para o rito, para o tempo, para o calendário e fala, a partir de agora, a revelação na teologia cristã vai olhar e vai falar, não, você é mudado a partir de agora por causa disso. Acabou. Reinterpretação salvífica. O tempo e a história são reinterpretados à luz do evento salvífico. Qual é o evento salvífico? Jesus de Nazaré no cristianismo, exemplo. Ressignificar no cristianismo é isso. Porque você começa a fazer uma leitura do rito, do tempo, do espaço litúrgico, de qualquer outra coisa, a partir de Jesus e a partir do seu evento de salvação. Olha aí que interessante. Neutralização do anterior. O significado anterior é neutralizado e superado. O significado de algo, de uma outra religião, de um outro movimento, ele é neutralizado, ele é superado, ou seja, abandonado. Porque quando você pega aquele símbolo, aquele rito, aquele tempo, aquela data, você olha para ele, coloca de joelho diante da grande revelação do Deus que se comunica e que foi registrada na Sagrada Escritura, a revelação divina vai dar um novo nome. É como lembra quando Deus falou para Adão, Adão, vai lá, dá nome para os animais. Os animais estavam diante dele. Adão começou a dar nome. O seu nome vai ser esse? A partir do momento que ele deu o nome, acabou, não tem mais o que dizer, não tem mais o que falar. Tá dando nome, ó. A mesma coisa, Deus também. Haja luz. Ela apareceu. Não tem mais o que fazer. A luz não poder falar, não vou não. Não quero não. Não, já foi mudado. Haja luz, ela tem que aparecer. Haja tal coisa, tem que aparecer. A mesma coisa, gente. A mesma coisa, diante da revelação divina, diante do Deus que se comunica, que se revela, ele olha para uma data, para um espaço. Por isso que o cristianismo, como eu falei na aula lá do Paul Veyne fala que a cultura cristã, a cosmovisão cristã, a mentalidade cristã foi abrangendo tanto o Império Romano que os ídolos do Império Romano foram abandonados, as festas pagãs do Império Romano foram abandonadas. Foi abandonado. Acabou, mudou. Não é mais a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Mudou, gente. Deixou de existir. Agora é cristianismo, é fé cristã. Olha que interessante, gente. Vocês nunca tinham parado para pensar nisso, né? Porque quando você fala assim, ó, por isso que ateu gosta desses argumentos que fala na internet quando é Natal, os ateus usam o mesmo argumento. O mesmo argumento que o crente da CCB fica usando para atacar o Natal é o mesmo argumento que o ateu fala para atacar o cristianismo e atacar a igreja dele. Porque quando você fala assim, não, tal data é pagã, tal coisa é paganismo, você está dizendo que Deus não tem poder de mudar nada. Você está diminuindo o poder de Deus. Você está diminuindo o poder da revelação divina. Você diminuiu o poder de Deus. Você colocou Deus tão inferior que o paganismo ainda venceu o cristianismo. Quando você diz, não, o cristianismo foi inventado por Constantino. Porque a igreja A foi criada por Constantino. A doutrina da Trindade foi criada por Constantino. A tal data foi criada por Constantino. Quando você diz isso, você está dizendo que Constantino é maior do que Deus. Você está dando poder para um ser humano. E o ser humano não tem esse poder para criar esses eventos salvíficos, esses eventos transformadores. Se o cristianismo fosse inventado por um homem, Constantino, que é o argumento ateu, fosse criado por um homem, ele já tinha deixado de existir. Ele já teria sumido na história. Por que até o dia de hoje o cristianismo está aqui? E por que pessoas são transformadas através da fé cristã? Como que um bandido, assassino, sanguinário pode do nada mudar e ser transformado? Como que uma pessoa pode morrer? Ele era um covarde no mundo. E quando ele vem para a fé cristã, ele morre por amor a Jesus. Isso é muita coragem. Tem que ter muita coragem de fazer isso. Você está entendendo? Então, dizer que o paganismo inventou todas as coisas, que tudo é pagão, que as festas são pagãs, você está dando poder para os homens e para a cultura, está dizendo que a cultura humana, o pensamento humano, o pensamento do homem é mais forte do que a fé cristã, é mais forte do que o Deus que se revela na história. É incoerente, gente.
Mas é justamente o contrário. A fé cristã é tão poderosa, a revelação de Deus é tão poderosa, porque aonde ela entra, ela transforma, ela impacta, ela muda pessoas, ela transforma culturas. Culturas foram transformadas pelo evangelho, até o dia de hoje é transformada. Até o dia de hoje é transformada. Então não tem como, gente. Tomamos cuidado para não diminuirmos o poder de Deus. O poder da graça de Deus, o poder do evangelho de Deus. Sabe? Tomamos cuidado. O Natal, sincretismo ou ressignificação? Como todo mundo diz, não, Natal é sincretismo religioso. Igual na live, um monte de gente diz, é sincretismo religioso. Gente, só pessoas ignorantes que falam um negócio desse. É só gente ignorante que não fala um negócio desse. Não pode. Não, mas o cara tem que ser humilde. Ok, eu sou humilde. Eu quero saber se a pessoa tem humildade de assistir a aula, entender a aula e falar, realmente eu estava errado. Aí você tem que ter muita humildade de fazer um negócio desse. Então, o mito do Natal pagão. Existe o mito do Natal que foi pagão, né? Já falei em vários vídeos aqui e tudo mais, tá em uma playlist. Talvez essa aula de hoje vai nessa playlist também, porque tem o assunto quase é o mesmo. O mito do Natal pagão. A ideia de que o Natal é sincretismo com o culto ao Sol Invictus, né? Sol vitorioso, é historicamente frágil. Esse argumento é frágil, é pequeno. O mundo acadêmico não aceita. Vejamos os fatos históricos. Cronologia invertida. O Natal cristão é atestado em Roma antes da oficialização do Sol Invictus em 274. Já no primeiro século já se falava do Natal cristão. Não tem da onde. Gente, Hipólito de Roma, outros pais da igreja, já antes da oficialização dessa festa do Sol Invictus, já se falava de um Natal cristão. Olha que doideira, gente. Fundamentação judaica. A data 25 de dezembro emerge da cristologia do tempo sagrado, ligada à concepção judaica de plenitude, que é o chamado pleroma, plenitude, pleroma, manifestação máxima de Deus na história, quando ele se revelou no tempo determinado. Lucas dá datas específicas quando que Jesus veio, no recenseamento, lá que teve em Belém, e Maria e José teve que ir no recenseamento. Ele dá datas, ele dá nomes. Por que você acha que eu vi um vídeo no ateu, o ateu dizendo que as datas que Lucas dá é imprecisa? Por que o ateu falou isso? Porque se ele tenta anular a ideia de que as datas são imprecisas, ele consegue dizer que não houve um momento em que Deus se fez história, que ele se encarnou. Então ele nega a concepção de Deus na história, que Deus foi gerado na história. Ele consegue. Por que você acha que ele ataca? Por que você acha que ele ataca, gente? Por quê? Por que será que ele ataca? Tem uma lógica por detrás disso, gente. Os ataques dos ateus, eles têm fundamento. Olha que engraçado. Tem esse ateu que eu vejo ele na internet direto. Ele foi ajudado por teólogos liberais. Ele teve uma assessoria. Alguém já parou, vamos supor, o Kleber é um teólogo. Graças a Deus, para honra e glória de Deus, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Um bom teólogo. Né? Não é nenhum gênio, tá? Eu tenho um monte de falha, eu tenho um monte de coisa para me prender. Mas um bom teólogo. Mas ninguém me deu uma assessoria para ir nos lugares, alguns programas. Ninguém me foi um assessor, me ajudou. Ninguém me respaldou. Eu fui sozinho, eu e Deus. Nos programas que eu já fui, nos podcasts que eu fui. Mas eu precisaria de uma assessoria. É bom. Às vezes um irmão que manja de marketing, um irmão que manja de leis. Poderia ter me dado assessoria. Vê se me deram. Você tá entendendo? Agora, o ateu teve assessoria. Ele teve assessoria de teólogos liberais para tentar detonar a teologia conservadora. Olha aí. A gente tá perdendo a guerra na internet porque a gente, em vez de ajudar uns aos outros, fica atacando uns aos outros. Eu vejo pessoas defensores da CB vindo no meu canal me atacar. Mas, puxa vida, você tá me atacando por eu ser da CB? Ele me ataca sendo a CB fazer live, me xingando na live, falando besteira da minha pessoa, sem nenhum escrúpulo. Mas eu sou da mesma igreja que ele. Vamos supor, se eu for congregar na comum dele, tiver Santa Ceia, eu vou tomar Santa Ceia do lado dele e a pessoa tem a pachorra de me xingar na rede social. A pergunta que não quer calar, terá a humildade de pedir perdão quando chegar a Santa Ceia? Ou vai tomar de forma errada?
sabe? Não reconhecendo o corpo de Cristo, não reconhecendo que é um pecador, não pedindo perdão para os seus irmãos, não vivendo em comunhão com a igreja. Para tomar Santa Ceia, tem que ter comunhão com a igreja. Tá em comunhão com a igreja? Não, mas vive xingando todo mundo, brigando com todo mundo, me xingando aqui na rede social. Não, eu sou crente da congregação, mas tá aqui me xingando na rede social. Você tá entendendo? Ó, em terça-feira eu tava congregando, tava na igreja. Tá as fotos lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram pra você ver. Eu tava congregando. Agora, a maioria desses críticos que me dá, não críticos de fora, os críticos de dentro, os defensores da placa, eles vêm aqui no meu canal me xingar, os pró-CCB. Eles vêm aqui no meu canal me xingar. É engraçado, você não vê ele no culto em lugar nenhum. Não toca instrumento, você não vê eles em culto, você não vê eles no movimento de oração, você não vê ele em lugar nenhum. Mas na internet tá aqui me xingando, né? Não tá me xingando aqui. Mas você não vê ele em culto nenhum. Engraçado isso, né? Será que vai me xingar também o dia que me vê no culto? Até um busca dos dons lá, ele me vê no culto, ele vai me xingar ou vai me saudar com a santa paz de Deus? Boa pergunta, né? Sei lá, meu, tem coisas que não tá dando pra entender. Não, eu sou defensor da CCB. Então eu vou xingar o Kleber. Mas calma aí, eu frequento a mesma igreja que você frequenta. Tenho um bom testemunho, casado, tenho filho. Então por que você tá me xingando? Você tá entendendo que é umas loucuras, gente? É umas doideiras que não tem tamanho. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então a data 25 de dezembro emerge da cristologia do tempo sagrado, ligada à concepção judaica de plenitude. E tem um princípio teológico, a tradição judaica associava a morte e concepção no mesmo dia, levando ao cálculo da natividade. Então, há estudiosos que olham com carinho para essa data, tá, gente? Eu ainda acho, eu como teólogo, historiador, cientista de religião, que é uma data simbólica, foi ressignificada. Porque não dá para saber realmente. Mas é possível você fazendo algumas contas, se você pegar datas do Juliano Africano e também acho que de Hipólito, se eu não me engano, você chega mais ou menos em dezembro. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Daqui a pouco, depois eu vou fazer alguns vídeos sobre esse assunto. Então, assim, mas eu sou adepto ainda, eu tenho um pé atrás e ainda acho que é uma data simbólica e para mim tá tudo certo. Porque ela foi ressignificada. Ela não tem um significado original, ela tem um significado cristão. Ela aponta para um tempo cristão, para uma ideia cristã, para uma cosmovisão cristã. Deus se fez carne, Deus se inseriu na história. A pergunta que não quer calar: as pessoas atacam o Natal. Qual o ódio que eles têm da ideia de que Jesus fez carne? Por que eles odeiam que Jesus se fez carne? Que o Verbo se encarnou? Qual o ódio que tem dessa data? Já pararam para pensar? Né? Não, Kleber, não, eu não tenho odeio essa data. Eu odeio a data 25. É ok, mas por que você tem? Em algum momento Deus se fez carne. Não te alegra isso, não? Em algum momento, um instante no tempo e no espaço, Deus se fez homem. Deus fez criança, se fez bebê, porque ele foi gerado no ventre da Maria. Você não se alegra com essa data? Você não acha isso importante? Você não acha isso importante? Eu vi um teólogo famoso, presbiteriano, falando uma baita de uma besteira. Não, Jesus não nasceu, né? Porque Jesus é o Filho de Deus eterno, ele não nasceu. Não, mas no tempo e no espaço houve uma geração. Se houve uma geração depois de 9 meses, a grávida deu à luz, tem uma data específica daquele momento. Só que a Bíblia não menciona. Você tá entendendo? Ah, mas por que não menciona? Porque naquele período, datas não eram contadas. Ninguém pegava igual hoje. O Kleber nasceu dia 29/9/79, às 9 horas da manhã. Ninguém fala isso, ninguém anota. Nós, ocidentais, anotamos. Aquele período lá, naquele momento do Antigo Oriente Próximo, do judaísmo segundo tempo, ninguém anotava uma data. Fulano nasceu na data tal. Não era contado. Entendeu? Isso é coisa de ocidental. Então, por isso que a data não foi contada. Não porque não era para contar a data, que é algo insignificante. Gente, foi o momento dos momentos. A história mudou drasticamente a partir do nascimento de Jesus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ponto. É isso que você tem que entender. O que de fato ocorreu? Ressignificação temporal.
houve ressignificação do tempo e não fusão de cultos. Não houve uma fusão de cultos. O cristianismo não fundiu o culto dele com um culto pagão. Não houve uma fusão. Não houve um sincretismo. Porque tem gente doida da internet, gente psicopata, gente maluca, dizendo, não, houve sincretismo, houve uma fusão. O cristianismo fundiu com outra religião. Não houve. Hoje, nenhum historiador sério, nenhum acadêmico sério, nenhum teólogo, nenhum antropólogo, nenhum historiador, ninguém fala um negócio desse. Então, não caia nessa falácia, tá bom? Então, toma muito cuidado. Houve ressignificação temporal. Cristo como Kyrios, como Senhor. Cristo é apresentado como o Senhor absoluto e não como um astro sol invictus. Ele é apresentado como o Senhor de todo o universo. O Pantocrator, palavra grega para Deus Todo-Poderoso. Theos Pantocrator, Deus Todo-Poderoso. Linguagem bíblica. A metáfora da luz é bíblica. João 1, Malaquias 4:2. E não solarista, não da religião do sol invictus. Porque eis que vem o dia do sol da justiça, nascerá, trazendo salvação sobre as suas asas. Isso é uma linguagem de Malaquias. É uma linguagem. Quando a igreja olhou a ideia de nascimento de Jesus, ela não estava pensando em sol invictus, ela não estava pensando em solstício de inverno, não. Ela estava pensando em Malaquias, numa mentalidade bíblica. Conclusão acadêmica: o Natal não é sincretismo, é ressignificação cristológica do tempo, porque é um olhar do tempo a partir da cristologia bíblica, em oposição explícita às religiões solares, do Sol Invictus e tudo mais. Não é a mesma coisa. Então, esquece o negócio de Sol Invictus. Ah, mas o cara da internet falou. Mas o cara da internet é doido. Ah, mas o fulano falou. Só quer like. Ele é clickbait. Ele quer o clickbait. O clickbait, ele coloca lá uma thumbnail chamativa para você clicar no vídeo. E mesmo que você não goste nada dele, se clicou, para ele tá ótimo. É clickbait. Podia ver um thumbnail. Eu vi um thumbnail. Cuidado com o mestre Kleber Paixão. Ele mudou a Bíblia. Por que uma pessoa escreveu isso? Não tem nem como mudar a Bíblia. Mas por que ele fez isso? Ah, ele rasgou o evangelho. Por que a pessoa fala isso? É para chamar clickbait, para a pessoa clicar lá. Entendeu? Então é isso. Eu mesmo não sou fã do clickbait. Mas eu tenho que fazer porque realmente, num certo sentido, mas eu não gosto de ser tão chamativo. Eu só falo muitas das vezes o que tem a ver com o conteúdo e chamo a pessoa a assistir. Tomara a Deus que todo mundo venha assistir e depois de 57 minutos que está dando agora, você assista e você goste da aula e você aprenda e tenha conhecimento dentro da teologia. A Páscoa, continuidade ou ruptura? Agora vamos falar da Páscoa, que tenho certeza que quando chegar a Páscoa em 2026, vamos falar a mesma coisa. É paganismo, porque é paganismo. A Páscoa é pagã, a Páscoa é judaica, a Páscoa é a mesma baboseira dos doidos da internet. Mas vamos lá. A Páscoa cristã nasce dentro do judaísmo, mas não é simples continuidade ritual. Não é. Se você pegar a Páscoa judaica, que é a ideia de saída do povo de Israel do Egito, não é a mesma coisa que Jesus dá o significado. Jesus vai dar um novo significado. Ele ressignifica a Páscoa judaica. A ressignificação aqui é o próprio Cristo que dá. Segundo N.T. Wright, o grande pesquisador do Novo Testamento, ele vai dizer: a Páscoa cristã não é repetição da libertação do Egito, mas uma releitura escatológica da libertação final que vai se dar em Jesus de Nazaré. Ressignificação sacramental. Os elementos da Páscoa judaica são completamente ressignificados na teologia cristã. É mudado, gente. Tudo é mudado. Vamos lá falar o porquê? Em primeiro lugar, o Cordeiro, reinterpretado como Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro agora é o Cristo. Ele tira o pecado do mundo. Tá bom? O Êxodo torna-se figura da redenção escatológica. Não é mais o êxodo do Egito, mas é a saída desse mundo pecaminoso. O sangue representa a nova aliança em Cristo. Eis aqui esse vinho, esse cálice, é o sangue da nova aliança que é derramado por amor de muitos. A ceia transforma-se em memorial sacramental. Fazer isso em memória de mim. Quando Jesus dá significado lá dos elementos,
O pão, ele pega o pão e fala: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei toda vez que se reunir, fazer isso em memória de mim. É o meu corpo que por vós é dado. É o corpo imolado na cruz do Calvário. Aí ele fala: esse é o meu corpo. O sangue fala: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por amor de muitos. É o sangue da nova aliança. Então ele está dando um novo significado para a Páscoa judaica. Ele está participando de uma Páscoa ali com os seus discípulos, os seus alunos. Ele está ali explicando. E daqui a pouco ele vai dar um novo significado. Quando ele rende graça e começa a dar um novo significado, ele fez uma ressignificação sacramental. Por que não é sincretismo? Por que, Kleber, no caso da Páscoa não é sincretismo? Não há paralelismo. O judaísmo não é mantido paralelamente ao cristianismo. Ninguém participa da ceia do Senhor, da Eucaristia, pensando na Páscoa judaica. Ninguém faz isso. Não há um paralelismo de religião. Ninguém continua fazendo as duas coisas. Não dá. Tem alguns messiânicos que fazem, mas ele está totalmente equivocado. Mas não continua. Reinterpretação completa. O significado antigo é reinterpretado à luz da cruz e da ressurreição. A partir da cruz, a partir da ressurreição, os elementos são ressignificados. Se são ressignificados, já não é mais Páscoa judaica, já não é mais a ideia judaica. Redefinição litúrgica. O evento pascal cristão redefine o calendário litúrgico escatológico. Lembra? Duas festas, Natal e a Páscoa. Entra no calendário litúrgico e aponta para um evento escatológico, para a volta do Cristo. Porque a ceia do Senhor sempre tem um quê de escatologia. Fazer isso até que eu venha, até que você participe dessa Eucaristia comigo no meu reino. Entendeu? Então tem um quê de escatologia. Olha que importante, olha que bonito para nós pensarmos. Tá bom? Síntese de conclusões. O que podemos tomar de conclusão de tudo isso, Kleber? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Voltei aqui. Síntese e conclusões. Quadro comparativo de conceitos. Sincretismo, apropriação e ressignificação. Para você decorar. O sincretismo, ele é alterado. O núcleo teológico é alterado. Ponto. Exemplo, gnosticismo cristão, o cristianismo. Exemplos disso. A apropriação. O núcleo teológico é mantido. Qual o exemplo? O uso cultural instrumental de símbolos. É o mesmo símbolo, igual eu falei. É o mesmo símbolo, mas você usa de forma cultural instrumental diferente. Ressignificação. O núcleo teológico, ele é redefinido. Ou seja, um novo horizonte de sentido. É dado um novo significado. Exemplo, Natal e Páscoa cristão. Tá bom? Conclusão teológica histórica. O cristianismo não absorve mitos de outras religiões. Ele os julga, os transforma ou os rejeita. Joseph Ratzinger, um dos maiores teólogos do século XX, que é o famoso Bento XVI, que foi papa e tudo mais, mas ele foi um grande teólogo, um monstro da teologia. O cristianismo, ele não absorve os ritos de outras religiões. Ou ele os julga a partir da luz da cruz, do evangelho, da boa nova do evangelho, ou ele transforma ele, ou ele rejeita. Esse rito aqui não serve pra gente, não serve pra nada. Não serve, ele rejeita. Ou então ele julga o mito, falando assim, essa narrativa tá errada a partir da cruz, a partir do evangelho. Ou ele transforma, porque ele dá um novo significado. Exemplo, a questão do Natal. Não é pagão, é festa cristã. Entendeu? Espero que sim. O cristianismo histórico opera como força ressignificadora e não sincretista. Ele reinterpreta tempo, espaço e símbolos, submetendo toda a cultura à revelação. Toda a cultura, todo rito, todo símbolo é submetido à revelação. E não o contrário. Não é o paganismo que vai dar sentido para a nossa fé, para a revelação cristã. É a revelação cristã que vai ressignificar o rito, o símbolo, o tempo, o espaço litúrgico. Ele vai dando um novo significado. Ou ele julga a partir da revelação, ou ele dá um novo significado, ele ressignifica, ou ele rejeita. É assim que funciona. É essa a dinâmica
Lembra da aula que eu falei do Paul Vane? É a mesma coisa. Desconhecimento metodológico, né? Aplicação didática final, só para você entender. Primeiro, desconhecimento metodológico. Falta de rigor na aplicação dos conceitos acadêmicos. Esses conceitos que eu falei aqui são conceitos acadêmicos. Então, falta rigor para as pessoas aplicar de forma correta. Confusão categorial. Confunde semelhança simbólica com identidade religiosa. Tem muita gente que fala isso. Ele vê semelhanças de símbolos religiosos e ele entende que é a mesma identidade. E ignorância teológica. Ignora a lógica interna da teologia cristã e sua interpretação, sua hermenêutica. Síntese final. O Natal e a Páscoa não são heranças pagãs cristianizadas, mas eventos salvíficos que reinterpretam a história, dão nova interpretação para a história. Uma nova interpretação para um rito, uma nova interpretação para um espaço litúrgico, uma nova interpretação para um calendário. Ele reinterpreta a história. O tempo e a cultura, à luz de quê? À luz de quê, Kleber? À luz de Cristo. Cristo é o nosso referencial. A partir dele, todas as coisas têm um novo significado. Uma nova leitura, um novo significado, porque Cristo muda todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Eu espero que você tenha entendido. Então, dito isso, meus irmãos, meu cabelo tá todo bagunçado. Dito isso, a aula de hoje, perdão, gente, eu não pintei cabelo, vocês me perdoem, não, perdoem por causa, mas aqui o problema não é beleza nem estética, o importante é a aula que vocês tenham aprendido. Então, gostou do conteúdo dessa aula? Curtiu ele? Então se inscreva no canal, curte o vídeo, se inscreva, compartilha, deixe seu comentário positivo. Comentário positivo, não é xingando, não. É igual qual é o termo que eu uso? Que provavelmente eu falei em algum vídeo errado. Eu vou lembrar aqui. Tem um termo que eu falo errado. Aí a pessoa me corrigiu no comentário. Até aí tá tudo certo. É bom corrigir mesmo. Eu tava me expressando com a palavra errada, né? Porque eu não sou perfeito. O professor erra também. Ninguém é gênio. Ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Ela me corrigiu. E logo em sequência já me xingou. Lá em sequência falou que eu sou arrogante. Logo em sequência esperou que eu tinha humildade. Eu queria saber dessa pessoa se ela tem humildade de assistir essa aula inteira e aprender um pouco e parar de falar besteira na internet, que tudo é sincretismo religioso, essas baboseiras. Isso eu queria ver também, porque exigem muito humildade do teólogo, mas as próprias pessoas que exigem humildade do teólogo, elas mesmas não têm humildade. Elas mesmas não têm humildade. Isso me deixa triste. Porque é fácil apontar o dedo na cara dos outros. Mas eu quero ver a pessoa olhar para o próprio espelho e falar, realmente eu estou errado. Tá bom? Dito isso, gente, curte, compartilhe, se inscreva no canal. Vem vindo novas aulas aí. Vem vindo uma aula só sobre o batismo, que tem muita gente com dúvida. Batismo salva? Batismo não salva? Muita gente falando besteira na internet. E é bom deixar uma aula aqui completa sobre esse assunto. E vai dar tudo certo. Tá bom? Deus abençoe vocês. #rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Amém.